O exorcismo é um tema recorrente nos filmes de terror, mas eu pergunto a você, será que a ficção é mesmo um retrato da realidade? Mas nós temos quem nos esclareça disso, que é o padre Jader Pereira. Boa noite, padre, obrigado por ter vindo, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Amém, obrigado, querido. Bom, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber se de fato o que é representado pelo cinema vale a pena como na realidade. Enfim, Ok. Eu sei, padre, que o senhor não é da Igreja Católica Apostólica Romana, é Sim. da Renovada. Renovada. Uhum. Mas qual é a diferença que as duas têm em relação ao exorcismo? Pois é, na Igreja Católica Apostólica Renovada, eu posso fazer os rituais de exorcismo tranquilamente, sem que eu precise pedir autorização, né? Porque geralmente o padre precisa pedir autorização ao bispo para poder fazer, não pode fazer assim, né? Qualquer momento. E eu posso fazer o momento que eu achar melhor. Essa é a diferença, então. Sim. A questão do exorcismo, sim. Uhum. Agora, existe uma sintomatologia de uma pessoa que precisa ser exorcizada? E se existe, quais são esses sintomas? Sim, geralmente as pessoas que sofrem com problemas espirituais, o mais comum é as pessoas se queixarem que estão sentindo coisas estranhas. Por exemplo, pessoas que começam a ter perturbações. Elas falam, padre, eu estou vendo coisas, eu estou ouvindo vozes, coisas me perturbam. E geralmente são coisas que a pessoa não tem como explicar. Às vezes sintomas que elas dizem assim, sinto dores, mas ninguém descobre, exame nenhum, né, acha. Então, geralmente uma pessoa que fala assim tem uma grande chance de ser um problema espiritual. Esse evento é raro ou ele é mais comum do que a gente imagina? É mais comum do que a gente imagina. Interessante. Acontece bastante. Agora, padre, um padre exorcista, ele precisa ter uma formação psiquiátrica. Eu digo, para não confundir, de repente, um transtorno psiquiátrico com uma possessão. Precisa ter, ou como é que funciona isso? Não é necessário ter. O exorcismo é um dom que a gente tem. A gente tem uma sensibilidade muito grande de estar conversando com alguém, estar perto de alguém e sentir se a pessoa tem um problema espiritual. Geralmente, quando eu atendo as pessoas na igreja e quando eu sinto que a pessoa tem um problema espiritual, eu sempre indico para ela para fazer a libertação, o exorcismo, o ritual. E muitas das vezes eu atendo as pessoas também e não sinto isso. Essa pessoa não tem problema espiritual. Mas ela se queixa de muitas coisas. Aí eu peço para que ela procure, né, um tratamento, uma ajuda profissional no que ela precisa, né? Mas comum... Há como se distinguir, por exemplo, que a pessoa... que muitas vezes ela tem um transtorno psiquiátrico, mas acha que está tendo uma possessão. Eu já atendi pessoas que, não, padre, meu problema é espiritual. E a gente vai ver, e não é espiritual, ela precisava de um tratamento. Eu disse, não é espiritual, filha. Eu sinto que não é espiritual. É comum. A pessoa tem que ter o bom senso, né? O dom me ajuda a identificar quando a pessoa tem e quando a pessoa não tem. E claro, a experiência vivencial também ajuda, né? Agora, claro que a pessoa, quando tem com conhecimento, vai ajudar muito mais, né? Eu, por exemplo, ao longo do tempo, já faz mais de 20 anos que eu faço isso aqui em São Paulo, eu fui estudar um pouco de psicanálise, né? Eu estudei, mas é importante a gente conhecer. A gente precisa conhecer os dois lados. Lógico, né? Lógico. E isso ajuda muito, me ajuda muito. E o ritual em si, como é que funciona, padre? Ou seja, algum médico acompanha? Tem uma coisa nesse sentido? Existem restrições? Não há restrição nenhuma. O exorcismo é uma oração específica para afastar as forças negativas. Então, para fazer uma oração, não há necessidade de algo específico, uma preparação. Porque, geralmente, quando as pessoas nos procuram, a gente não está nem preparado para isso. A gente não vai se deparar com uma pessoa e, na hora, a gente vai ver se é espiritual ou não. Se precisa de ajuda ou não. Existem essas formações pictóricas, né? Exatamente. É mais ou menos isso, né? como
A gente se Esse sente. aí, quem é Asmodeus, acho que é ele. São tantos nomes. O que eu falei no começo é que o cinema, quer dizer, Hollywood já retratou o exorcismo inúmeras vezes. Inúmeras né? vezes. Tá. Existe alguma semelhança entre aquelas coisas que os filmes retratam e a realidade A mesmo? semelhança existe, né? Porque, lógico, eles também pesquisam para fazer. Agora, é claro que eles usam efeitos especiais. Sim. Existe toda uma... Ó, esse aí nós vimos que Sim, isso é muito parecido com coisas que a gente se depara. Mas não tem ninguém virando a cabeça. Não, assim, não, né? isso eu nunca vi. Ó, Não. Que ela vai virar. Isso a é uma cabeça, coisa que as ó. pessoas me perguntam muito, mas eu nunca me deparei com isso e eu acho que talvez o mal que possua uma pessoa assim não conseguiria fazer isso, porque tem um limite do corpo também da pessoa. Claro, né? lógico. A limitação corporal da pessoa. Os objetos se mexendo. Mas já vi objetos vômito. se mexendo, vômito. Isso tem muito, É mesmo, padre? muito. Bom, é engraçado isso. Agora, nos filmes também é muito comum os exorcistas perguntarem o nome do demônio. Sim, é comum. Porque tem um monte de nomes, né? É comum Tá. e às vezes tem gente que me manda mensagens na internet indagando sobre isso, perguntando sobre isso, achando até que não deveria se fazer isso, mas isso começa com o próprio Cristo. Tem uma passagem bíblica que o Cristo se deparou com uma pessoa possuída, em Marcos, versículo 5, Sim. e ele perguntou, quem está aí nesse corpo? E o Espírito respondeu, aqui são muitos, é uma legião. O Jesus perguntava. E nós perguntamos, não só por isso também, é porque dependendo da força maligna que está na pessoa, a gente sabe o que aquela força está fazendo com ela. Mesmo que ele não diga o seu nome, ou como é conhecido, ou a legião, ou o que é que seja. Sim, Que são inúmeros nomes, né? Inúmeros nomes. Tem vários Inúmeros- príncipes do mal, sei lá, o príncipe caído. são né? muitos, são muitos. Muitos não gostam de falar os nomes. Tá. Muitos não gostam de falar. Se não fala, mesmo não falando, há como. Mas isso não muda o resultado final. O exorcismo acontece, ele falando ou não falando. O exorcismo acontece se eu estiver paramentado com aquelas roupas que mostram no cinema ou não. É uma coisa de fé. Né? Então tem gente que acha que o exorcismo pode ser feito com aquelas roupas, com a estola sacerdotal. A gente se prepara quando há tempo, mas às vezes não há tempo. Não há tempo para isso. Quanto tempo demora, mais ou menos, o exorcismo? Depende muito da pessoa possuída, o espírito que está possuindo. Eu já levei a noite toda para fazer um exorcismo. Eu já levei poucos minutos para exorcizar uma pessoa. Depende muito do que a pessoa tem. E há como essa possessão voltar? Volta. Volta? Acontece de voltar. Muitas vezes acontece de voltar. Porque o mal, quando entra na vida da pessoa, tudo que ele não quer é sair. Porque muitas vezes, quando o mal entra porque foi desejado por alguém, porque foi feita uma coisa ruim contra alguém, geralmente esses males costumam entrar e costumam persistir. Né? Então a pessoa tem que fortalecer muito a fé dela para que aquele mal não volte. Mas existem pessoas que são mais suscetíveis, eventualmente. Existe pessoas que são muito suscetíveis e nem sabem disso. E não há assim como garantir que jamais aquilo vai acontecer de novo. Não há como garantir, porque não depende do exorcista. Sim. O exorcista tira. Agora, se o mal volta ou não, depende muito da pessoa, da fé, o que ela está fazendo, como ela está alimentando a fé dela, se a fé dela está forte ou está fraca. Poxa vida. Tivemos uma aula agora de exorcismo. Padre Jader Pereira, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, eu agradeço. Uma pauta muito interessante, com ilustrações e tudo, né? Ok, bonitos. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço. É a sua bênção de novo. Deus abençoe a todos. Amém, obrigado.